Você sabia que o seu cérebro muda de forma e função de acordo com o que você pensa e acredita? Será que a fé pode realmente transformar a mente e o cérebro? É isso que nós vamos descobrir hoje e conversar um pouquinho aqui no Céus e Cérebros. Afinal, os céus e cérebros estão mais ligados do que você imagina. A neuroplasticidade é como um milagre silencioso dentro de você. E a Bíblia já falava sobre isso bem antes da ciência descobrir. Bom, nós falamos um pouco sobre isso no programa passado. E hoje eu quero continuar conversando com você sobre isso, porque eu fui mais a fundo ainda no tema e descobri coisas impressionantes que vão te ajudar a partir de hoje a começar a transformar a sua vida. A gente vai usar o mesmo versículo do programa passado, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que incrível, neuroplasticidade pura, né? E a transformação mental, ela não é passiva. Ela não é algo que você vai, Deus, eu quero renovar minha mente e você espera. Não, ela exige uma escolha consciente e repetição diária. É a neurociência que afirma isso. E também na Bíblia nós podemos ver isso, que a busca por Deus, a busca com Deus e em Deus é todos os dias, não é uma única vez. Eu quero atualizar com você dados científicos recentes sobre fé e resiliência neural. Um estudo da Columbia University com pacientes com depressão mostrou que aqueles com maior envolvimento espiritual tinham maior espessura cortical em regiões ligadas à emoção e decisão. Olha que incrível! Então, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas mais espiritualmente, mesmo tendo depressão, mas inserido num contexto de fé, um contexto espiritual mais elevados, elas tinham o quê? Elas tinham uma maior espessura. Então, ou seja, a parte cortical nas regiões ligadas à emoção eram maiores, tá? Dados da Columbia News. Segundo, a meditação cristã e as alterações cerebrais. Práticas espirituais regulares, como oração contemplativa e meditação bíblica, aumentam a atividade do córtex pré-frontal, a área responsável pelo foco, tomada de decisão e empatia. São dados da Frontiers in Psychology. Então, ou seja, quando nós oramos constantemente de forma contemplativa, que é o quê? Que é contemplar aquilo que nós estamos pedindo em oração, aquilo que nós estamos falando, é entendendo que embora eu não veja Deus, eu posso o sentir, o ver através da natureza, das pessoas, do meu dia a dia, em tudo aquilo que ele proporciona, tá? E também a meditação bíblica, ou seja, como nós lemos aqui o versículo de Romanos 12:2, eu meditar nisso, que é o quê? Que é entender, pedir, Deus, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Segundo, como que eu posso usar isso para renovar a minha mente, para melhorar? E terceiro, como é que eu posso ajudar outras pessoas através disso que eu estou aprendendo? Isso é uma meditação, você está indo a fundo naquele assunto que você leu, certo? Terceiro, pensamentos moldam estruturas cerebrais. Pesquisadores da UCLA afirmam que pensamentos recorrentes criam novos circuitos cerebrais e que padrões negativos ou de medo podem ser reprogramados com práticas conscientes. Isso são dados da UCLA Mindful Awareness Center. Eu devo ter falado errado, mas é mais ou menos isso, certo? São dados realmente científicos provados, de muito estudo, muito envolvimento, muita prática no meio. Então, ou seja, quando a gente consegue se colocar em pensamentos bons, apesar da situação, como eu já falei em programas anteriores, a gente começa a mudar, a criar novos circuitos cerebrais. O que isso quer dizer na prática? De repente você não está entendendo muito essa linguagem. Quer dizer que no momento em que você sente medo de barata, e ao ver uma barata você diga, eu sou maior do que essa barata. A minha vida é maior do que essa barata. A minha vida é maior do que o medo dessa barata. Eu consigo vencer essa barata. Eu consigo matar essa barata. Eu consigo. É um exemplo ridículo? É ridículo. Mas é algo que às vezes pode tomar sua vida. A minha mãe tem muito medo de barata. E eu falo isso pra ela. Para fazer isso, para praticar isso. Porque faz toda a diferença na nossa vida. Os meus medos
Não é que eu não tenha medo, mas eu enfrento dessa forma. Eu entendo que eu sou maior que os meus medos, que eu posso enfrentá-los. Isso me faz uma pessoa sem medo? Não, me faz uma pessoa corajosa. E então o meu cérebro vai criando novos circuitos cerebrais para reprogramar medos, né? E é uma prática consciente. É algo que você precisa falar, ouvir e começar a sentir. Falando repetidamente, você vai começando a sentir, o teu cérebro vai começando a se reprogramar. Isso é provado cientificamente, certo? Mas e a fé? E a neuroplasticidade? É uma palavra meio grande, mas é como plástico, né? Que vai se esticando. Explicando bem basicamente, bem esdrúxulamente para que você entenda, tá? E essa neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar mesmo na vida adulta. Na fase infantil é muito mais real. Por isso que quando a criança recebe qualquer informação, ela tem aquilo como verdade. E aí, conforme ela vai crescendo, nós vamos instruindo, ela vai entendendo que não, que algumas coisas não são verdades reais. E algumas crenças ela leva para a vida inteira. Então, isso é a neuroplasticidade atuando. Mas o que a gente precisa é pensar em coisas boas, porque fortalece o nosso neurológico. O que deixamos de pensar enfraquece. Se eu fortaleço o pensamento de que, voltando no exemplo da barata, de que a barata é só uma barata, é só um inseto, ela é muito pequena, perto de mim, diante das minhas conquistas, diante daquilo que eu sou. O pensamento de medo, a reação de medo, ela vai sumindo, porque teu cérebro começa a se reprogramar para dizer a verdade. É só uma barata, é uma mísera barata, que não pode fazer nada, além de, no máximo, me assustar. A oração e a leitura da Bíblia, ela é um exercício mental também, que ajuda nesse sentido. Falando da questão da barata, na Bíblia nós temos um versículo que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, ou seja, não é que você não possa ter medo, mas quando você tem um verdadeiro amor que vem de Deus, você consegue lançar fora esse medo. E repetindo esses padrões, você consegue então, né, fazer esse exercício mental e reprogramando a sua mente. Orar, repetir versículos e praticar gratidão ativa áreas específicas do cérebro ligada à paz e controle emocional. Assim como treinar o corpo, treinar a mente com fé molda seu cérebro. Vamos para uma metáfora simples para ficar mais palpável ainda. É como abrir um caminho novo no mato. Quanto mais você passa, mais claro e fácil ele fica. Com o tempo, o caminho antigo some. E isso acontece no cérebro também. Então, ou seja, quando você vai caminhando, né, no mato, você vai indo e vai surgindo um novo caminho. E quando você olha para trás, você vê que o que você já andou está fechado pelo mato de novo. Então, é realmente assim que acontece com o nosso cérebro. Ele funciona desta forma, né? Então, nós precisamos, então, entender que o que acontece, de que forma, no fim das contas, a neuroplasticidade está ligada à fé prática, fé bíblica, tá? Como eu sempre digo, aqui a minha base de fé é a Bíblia Sagrada. Então, eu vou sempre linkar ela com a ciência, com aquilo que é palpável. Mas você pode basear na fé que você tenha. Não há errado. Mas eu te digo fortemente que, independente da religião que você tenha, que você busque ler mais a Bíblia Sagrada, que eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente para muitas coisas. Se você tem dificuldade de entender uma tradução mais antiga, pegue uma tradução mais atual, que fique confortável e que você entenda. Se não, faça como eu. Eu leio uma linguagem mais antiga, uso um dicionário, uso uma buscada ali no buscador na internet, uso uma ferramenta de IA para ir entendendo. Isso também já ajuda o meu cérebro a estar sempre funcionando. Porque, querendo ou não, o nosso cérebro ele tem estado muito preguiçoso. Nós temos redes sociais, nós temos telefone, nós temos vídeos curtos, nós temos tudo aquilo para disparar ali todo aquele incentivo constante. E aí, então, a tua mente acaba não conseguindo focar. Então, quando você faz um exercício como esse, que parece simples e bobo, de pegar uma Bíblia, um dicionário, ou um telefone no avião de preferência, né, com Wi-Fi, só com Wi-Fi ligado, para que você não tenha tantas interrupções assim durante essa prática,
10 minutos por dia, se você fizer isso, um versículo por dia, eu tenho certeza absoluta que a tua mente, ela vai começar a entender que, pô, eu não preciso estar toda hora na frente de uma tela, eu não preciso estar toda hora buscando o que aprender, aonde aprender, que eu tenho aqui na minha mão, eu tenho na minha frente, eu sou capaz de eu mesma fazer essas pesquisas. Eu trabalho muito com isso, por quê? Porque na minha época de infância, quando eu ia fazer trabalho da escola, eu tinha que ir na biblioteca, e eu amava. Se tinha uma coisa que eu amava, era chegar na biblioteca e ver aquelas estantes gigantescas de livro, porque como eu sou nascida e fui criada em São Paulo, então as bibliotecas lá eram gigantes, porque eram. Hoje em dia eu não consegui mais ter esse prazer de ir lá, então eu não sei como é que funciona, mas acredito que continue. Eram prateleiras do chão ao teto em alguns lugares, cheias de livros, que nós tínhamos que pedir, às vezes, ajuda pro bibliotecário, um dos bibliotecários, para poder pegar algum livro que a gente precisasse, né? Então, e isso fazia o quê? Isso fazia com que, em rodas de conversas, na hora de fazer uma redação, na hora que eu fui fazer o primeiro Enem, na época que começou a ser feito o Enem, eu consegui nota máxima. Ah, Camila, você é muito inteligente. Não. Eu tinha pais que me instruíam e me incentivavam, e me incentivam até hoje, mas a minha mãe, meu pai já é falecido, mas sempre incentivaram isso. Por mais que a minha mãe não tivesse esse hábito e o meu pai não tivesse tanto, eles sempre incentivaram para que eu lesse, para que eu pensasse, né? Quantas vezes eu pedi ajuda para o meu pai para o trabalho de escola, para alguma coisa, e ele dizia, o que você entende por isso aqui? E eu dizia isso, ele dizia, não, pensa mais um pouquinho. Essa parte tá certa, essa parte ainda você não entendeu. Onde é que tá a matéria? Volta lá, pensa mais um pouquinho, vamos construindo. Então sempre me incentivou a construir por mim próprios pensamentos e conclusões sobre aquele assunto para conseguir fazer determinada matéria. Se eu tinha dificuldade de entender uma explicação do professor, eu pedia para o meu pai, porque dessa forma ele ia me conduzindo para que eu mesma entendesse a matéria. Isso é transformador, isso é mágico. E são poucos os pais hoje em dia que fazem isso. Então eu quero que você, por consciência própria, entenda que você precisa criar. Isso a gente se cria, como nós estamos falando aqui. A gente cria no nosso cérebro esse pensamento crítico, esse pensamento que busca, essa mente que busca, que vai atrás, que constrói por si própria, sem ficar dependendo de alguém trazer pronto já para você. Vai ser transformador para a tua vida, eu tenho certeza absoluta. E agora vamos para a parte uma das partes que eu mais gosto de construir, de buscar e fazer aqui com você. Porque o que eu falo aqui com você, eu também faço na minha vida, eu pratico na minha vida. Como é que a gente pode aplicar a neuroplasticidade na nossa vida com fé? Porque sim, ciência e fé estão totalmente ligados. Primeiro, um desafio de 7 dias para reprogramar o pensamento. Esse desafio é diferente dos outros que eu sugeri em outros programas e você pode fazer. Certo? Sempre termina um desafio, depois comece outro. Se você está assistindo junto com o programa anterior ou retrasado e está fazendo uma das práticas, termina o que você está fazendo, depois volta aqui, assiste de novo e faz essa, certo? Escolha uma verdade bíblica por dia. Vou deixar um exemplo bem palpável. Sou amada por Deus. Isso é bíblico. Outra verdade, tenho paz que excede todo entendimento. Também é bíblico. Porque Deus fala na palavra que nós somos amados por Ele, né? E que nós temos paz, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, você escrever essas verdades, né? Uma verdade por dia, nesses 7 dias. Você escreve, depois você vai declarar em voz alta 3 vezes ao dia. Ou você pode 3 vezes, as 3 vezes por dia. Por exemplo, sou amada por Deus. Sou amada por Deus. Sou amada por Deus. Que frase incrível. O teu inconsciente escuta isso e diz sim, você é amada por Deus. Uma pessoa amada, ela é mais feliz, ela é mais plena, ela é mais alegre, ela é muito melhor. O seu cérebro vai, como nós já comentamos aqui, vai se reprogramando e criando situações para te mostrar que é verdade isso que você está declarando. E aí então, além de escrever essa verdade, todos os dias depois você vai lá e antes de dormir vai escrever vai fazer tipo um pequeno diário com o que você sentiu, se foi difícil, se não foi, se você conseguiu acreditar de primeira, se não. E aí então, eu te sugiro, sentiu que não era verdade, no outro dia você junta com a outra afirmação. Por quê? Porque aí então vai começar a ser mais fácil e você vai começar a sentir como verdade. E aí depois você me conta, se está assistindo pelo YouTube, deixa comentado aqui o que aconteceu na sua vida depois de praticar. Vai por mim que é transformador.
tá? Eu quero que você, então, agora, vamos fazer uma pausa. Se você está sentado, senta, respira. Vamos fazer uma prática bem rapidinha, um exercício bem rápido, para que você consiga fazer esse exercício com total convicção e mentalidade. A respiração, terapeutas e psicólogos ensinam muito, que é para quê? Para que entre oxigênio no teu cérebro. Então, eu te sugiro que você respire. Deixa o ar entrar. Segura alguns segundos se você conseguir e solta tranquilamente. Sente o teu coração batendo. Sente essa respiração. Eu sei que muitas vezes eu falo com muita emoção, falo um pouco rápido, mas esses momentos de pausa, sentir a respiração é importante. Continue respirando enquanto eu falo, enquanto eu vou te direcionando. Respire fundo. Não precisa segurar muito se você não consegue. Se você consegue, vamos lá comigo. É maravilhoso, né? A gente já começa a sentir, ó, já vai abrindo a via nasal, a gente vai sentindo, vai acalmando, vai tranquilizando. Eu quero que você declare comigo de forma consciente e repita: Senhor, renova a minha mente, me ajuda a pensar pensamentos que te agradam e transformam minha vida. Conseguiu? Não conseguiu? Sentiu que não era verdade? Vamos mais uma vez, repete comigo. Respira antes. Senhor, renova a minha mente. Me ajuda a pensar pensamentos que te agradam e transformam minha vida. Poderoso demais, né? Espero que você tenha repetido e tenha sido incrível para você. E eu quero deixar uma pergunta para sua reflexão agora que você já está mais calmo, respirou. O que está alimentando a sua mente hoje? Aquilo que você está pensando com frequência vai moldar o seu amanhã. Então, que tal começar a fazer essas declarações, afirmações para mudar o seu cérebro, mudar a sua vida? Lembra de Romanos 12:2, transformai a vossa mente, tá certo? Eu quero que você também seja um canal de ajuda e já comece a treinar o seu cérebro para isso, que também é poderoso. Que você compartilhe com alguém o programa de hoje. Se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pela TV Cidade, pela NET, pela Claro, que você vá nas nossas redes sociais e compartilhe com alguém que você sabe que tem feito algumas declarações e que não tá legal pra vida dela. Você ama a vida dela, você se importa com ela, mas você não quer ficar sendo chato e falando. Então manda esse programa para ela, indica que ela assiste, diz que você assistiu, que você também se viu em algumas questões aqui abordadas que você gostaria que ela assistisse também. Assim, você vai estar fazendo uma boa ação e o teu cérebro vai também começar a se programar para ajudar os outros e se ajudar também, certo? E quero que, se você chegou até aqui, essa parte do programa tá no YouTube, comenta assim: estou treinando minha mente com fé. Comenta que eu vou saber que você tá aqui com a gente e aí então eu vou te encontrar e eu mesma vou responder pessoalmente o teu comentário. O comentário é: estou treinando minha mente com fé, tá certo? Porque os céus e o cérebro estão mais ligados do que você imagina. E assim eu termino o programa por hoje e te espero no próximo Céus e Cérebro.